Fala galera, vocês entendem de lutas esportivizadas? Não? Poxa, então vem com os prof que a gente vai mostrar pra vocês todos os momentos históricos da luta esportivizada, os critérios para uma luta ser esportivizada, as características, os benefícios e os malefícios. Vamos trazer também um pouquinho sobre o mercado, sobre patrocinadores, tudo isso nesse vídeo aqui. Então vem com a gente, vem com os prof que a gente vai te ensinar tudinho. Vem, solta a vinheta. Conhecem a história das lutas? Como elas se tornaram esportes de combates? Aprenda agora com a professora. Desde os tempos mais antigos, as lutas fizeram parte da vida humana. Antes mesmo da escrita existir, os povos já desenvolviam técnicas de combate para se proteger, caçar e ajudar na sobrevivência de sua comunidade. Entre os indígenas, por exemplo, muitas técnicas eram usadas para a defesa quanto para rituais culturais. Nos tempos do Império Romano, os gladiadores treinavam formas técnicas específicas de luta para entreter o público, mostrando força e resistência. Do outro lado do mundo surgiram figuras como os samurais, que combinavam técnica, disciplina e código de honra, e também os monges orientais, que desenvolveram estilos que misturavam espiritualidade e movimento corporal. Cada civilização criou suas próprias técnicas, de acordo com seus valores, crenças e necessidades. Por isso, as lutas são tão diversas e carregadas de história. Passados séculos, as lutas começaram a mudar e se adaptar ao tempo em que estavam inseridas. Inicialmente, elas eram aprendidas de forma informal, dentro das famílias e das comunidades. Porém, conforme o mundo se organizou e as sociedades cresceram, surgiram necessidades de regulamentação e controle das lutas. Para que as lutas fossem ensinadas de forma mais segura e para mais pessoas, começaram a aparecer regras específicas, instrutores treinados e locais adequados para o treinamento das lutas. As técnicas foram padronizadas, golpes perigosos foram retirados e novas formas de ensino foram surgindo. Em vez de práticas voltadas para a sobrevivência e a tradição, as lutas passaram a ter uma estrutura mais organizada, abrindo caminho para competições e avaliações técnicas. Esse movimento de estruturar, padronizar e regulamentar levou ao que chamamos hoje de esportivização das lutas. A esportivização acontece quando a luta tradicional começa a seguir critérios e normas que permitem que ela seja praticada como um esporte. Foi assim que algumas modalidades cresceram e ganharam reconhecimento internacional. O judô, por exemplo, nasceu no Japão como uma adaptação de técnicas antigas para a defesa pessoal e se transformou em um dos esportes olímpicos mais populares. A esportivização é um processo que transforma uma prática cultural em uma modalidade competitiva, permitindo que ela alcance o mundo. Os critérios e características das lutas esportivizadas. Será que nos damos conta dessas caracterizações quando assistimos uma luta na televisão? Acompanhem o vídeo. Vamos embora, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre os critérios e características das lutas esportivizadas, tá certo? E aí quando a gente fala de luta esportivizada, estamos falando de algo muito mais amplo do que simplesmente aprender a lutar, né? A luta esportivizada, ela é o processo em que a luta tradicional, que antes servia para autodefesa, para rituais, para uma cultura específica, ela passa a ser organizada como esporte. E aí, para ela ser organizada e ser caracterizada como uma luta esportivizada, ela tem que passar por alguns critérios. Segundo o Darrido, esses critérios são eles: regulamentação, ou seja, toda luta esportivizada ela tem uma regulamentação universal, ou seja, tem regras universais que servem para todos os praticantes, todos os atletas e todas as organizações em si. Tá certo? Outro critério é a institucionalização, né? A institucionalização é a presença das federações em si, certo? As federações, as confederações, os órgãos oficiais que são responsáveis por organizar regras, organizar os eventos das lutas em si. Outro ponto é a competição formal, ou seja, é preciso que haja torneios, campeonatos, um calendário esportivo em si, com todas as datas pré-moldadas de todos os eventos que vão acontecer ao decorrer do ano. A igualdade de condições são as categorias, né? São as categorias de peso, que aí vão ter peso pesado, peso pena, peso leve, as divisões em que cada luta tem, né? E é necessário também que nessas igualdades de condições tenham os equipamentos padronizados, equipamento para prevenir a integridade física do atleta, tá
tá certo? E necessário também que haja arbitragens neutras. Para haver essas arbitragens neutras, as federações, confederações, os órgãos oficiais em si, eles lançam alguns cursos para que os árbitros eles estejam sempre atualizados em cada modalidade de como a regra está sendo submetida, porque tem que ser, como foi falado, ser algo universal, né? As regras elas têm que ser para todos, tá certo? E aí, outro ponto importante também, que aí quem vai trazer essa fala é Gomes e Almeida, vão dizer que para uma luta esportivizada é necessário que haja o espírito esportivo. E o que é esse espírito esportivo? São os valores, né? Os valores que cada luta ela passa. Valores como respeito, como disciplina, como ética, tá certo? Então são esses os valores do espírito esportivo trazido por Gomes e Almeida. Falando um pouquinho agora de governo, de mercado, de patrocinadores, de mídia, vou trazer em paralelo a isso, para deixar a ideia mais clara, o caso de Escrivá Falcão, que ele foi um primeiro vice-campeão olímpico, ganhou medalha de prata em 2012 pelo Brasil, tá certo? No boxe. E aí eu vou trazer o caso dele para deixar mais claro essa ideia da participação do governo, da participação do mercado, da participação dos patrocinadores, da participação da mídia, a importância deles dentro das lutas esportivizadas, ok? E aí no boxe olímpico, Escrivá ele ganhava uma bolsa atleta que o governo cedia para ele, e aí essa bolsa atleta fazia com que ele conseguisse participar do evento olímpico, conseguisse treinar, porque esse dinheiro era o essencial para que ele conseguisse se manter lá, ok? E aí quando ele migrou do boxe olímpico para o boxe profissional, ele perdeu esse apoio do governo, ou seja, o governo ele deixou de dar essa bolsa atleta quando ele saiu do olímpico para o boxe profissional. E aí ele passa a depender do mercado em si, né? Ele passa a depender de eventos, de promotoras, de patrocinadores em si. E aí ele saiu do seu auge e passou por todos esses problemas, porque ele perdeu a sua bolsa. E aí ele passou por um momento de dificuldade, ok? E aí ele não conseguiu se manter, porque a visibilidade dele, depois que ele ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas, quando chegou ali em 2018, 2019, no comecinho da pandemia, ele perdeu um pouquinho da visibilidade, quando ele fez essa migração também do olímpico para o profissional. E aí, com essa perda, ele passou por algumas dificuldades, dependeu de estar na rua fazendo as entregas para poder continuar treinando. A mídia se aproveitou disso e fez uma divulgação dele. Empresas como Avan, KTO, observaram toda essa mobilização dele e começaram a patrocinar ele, e aí ele conseguiu de novo ser refém de patrocinadores e conseguiu voltar a lutar normalmente, certo? O caso dele eu não trago no foco do vídeo, mas ilustra bastante de como uma luta esportivizada depende de outras estruturas. Ao se tornar esporte, a luta ganha mais visibilidade, mais oportunidade de financiamento e mais acesso para que pessoas de diversas idades e diversas comunidades possam praticá-la. Isso fortalece projetos comunitários, ajuda jovens e crianças a terem mais disciplina, foco e concentração em sua vida, e cria oportunidades para que os atletas possam se profissionalizar. No entanto, nem tudo é positivo. Muitas lutas tradicionais ainda não têm o mesmo apoio nem a mesma estrutura para se tornar um esporte. Alguns estilos ainda continuam sendo ensinados sem apoio do governo, em um espaço simples e sem reconhecimento das federações oficiais. Um exemplo claro é a luta marajoara, uma prática indígena e típica da ilha de Marajó. Mesmo sendo uma luta rica em história, um valor cultural muito grande, ela enfrenta dificuldades para se consolidar como um esporte. Além disso, quando a luta vira esporte, algumas características culturais e filosóficas podem ser reduzidas, ou até perder espaço para o foco competitivo. Por isso, o processo de esportivização traz diversas oportunidades, mas também enfrenta alguns desafios. Por isso, embora a esportivização traga diversas oportunidades, ela exige também o cuidado para a identidade de cada luta,
como a Marajoara, para que não seja apagada, mas sim valorizada e preservada. Mesmo com todas essas mudanças e o processo de esportivização ativo nas lutas, a essência da luta ela continua viva. A esportivização pode mudar regras, formatos e maneiras de competir, mas não altera o que está no coração de cada modalidade. Seja uma luta tradicional praticada em uma comunidade ou um esporte olímpico disputado em grandes arenas, os valores continuam os mesmos: respeito ao outro, disciplina, história, superação e conexão com a própria cultura. Mais do que medalhas, as lutas representam identidade, força e transformação. E é isso que mantém viva essas práticas ao longo dos séculos. As lutas atravessaram séculos, viajaram entre culturas e se transformaram junto com a humanidade. Hoje, quando olhamos para uma modalidade esportiva, enxergamos muito mais do que golpes, técnicas e medalhas. Enxergamos identidade, valores e cultura. A esportivização trouxe evolução, oportunidades e reconhecimentos, mas também nos lembra que cada luta carrega uma cultura que precisa ser preservada e respeitada. Por isso, seja em uma grande arena olímpica ou em um espaço em uma comunidade, o que realmente mantém as lutas vivas é a paixão, a disciplina e o compromisso de quem pratica. No fim, o mais importante não é competir, é valorizar a origem, honrar a tradição e compreender que toda luta começa muito antes do momento em que o atleta pisa no tatame, no ringue ou na arena. As lutas são parte da história e continuam evoluindo, porque continuam fazendo sentido para nós. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Esperamos que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a esportivização das lutas. Em nosso canal tem diversos outros vídeos que vocês podem assistir sobre as lutas, que a gente siga reconhecendo a força e a cultura por trás de cada movimento. Tchau, tchau, até a próxima.